diante dele. O que queremos ministrar nesta noite, nós temos falado sobre porção dobrada, né, ao longo desse ano. E o que nós queremos falar é sobre a nossa entrega em dobro, né? O nosso coração ainda mais adorador. Nós temos vivido um tempo onde nós estamos obrigatoriamente, a maioria das pessoas, nas suas casas, que nós queremos desenvolver um altar de adoração, um lugar onde o Senhor é honrado, onde o Senhor é exaltado. Eu creio que nós temos que aproveitar esse tempo para desenvolver esse hábito, né? Desenvolver esse coração de adorador. Eu sei que o Senhor já tem feito isso nas nossas vidas, mas nós podemos aproveitar, né, esse momento para ainda crescer, a ter uma porção dobrada, não é mesmo? De adoração. A gente entregar para Deus algo em dobro daquilo que nós temos dado até aqui. Muito mais as nossas vidas entregues, muito mais os nossos corações quebrantados diante dele. Porque há uma luta, há uma peleja, há uma luta de adoração. Sempre houve, por milênios tem havido isso, essa luta de adoração, né? Ou adoramos ao Senhor, ou adoramos ídolos, ou adoramos este mundo, a nós mesmos. Há uma luta, mas o nosso coração foi feito para ser adorador. Nós fomos criados para sermos adoradores. E existe essa luta constante pela nossa adoração. Mas nós temos que buscar, nós temos que nos voltar para o Senhor, porque Ele é o digno de todo louvor e de toda adoração. Eu queria ler com você, esse texto tem sido falado muito, e tem tudo a ver com adoração, que está em 2 Crônicas 7, 14 a 16. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O Senhor nos dá um caminho, nos dá uma resposta. Nós estamos vivendo um tempo onde a terra precisa ser curada. Nós estamos vivendo um tempo onde nós realmente vemos uma praga se alastrando e crescendo. E nós, como povo de Deus, temos um caminho só. E aqui diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aqui, claro, se referenciava ao povo de Israel. Mas hoje nós somos o Israel de Deus. A igreja é esse Israel, é esse povo que o Senhor tem separado. Através de Cristo Ele estabeleceu a igreja. E aqui, mas o caminho é esse, nós temos que nos humilhar. Sabe, é momento de tirarmos as nossas vestes, nos revestirmos com panos de saco, no sentido de tirarmos todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade e nos humilharmos diante do Senhor. Ele espera isso como povo, como igreja. É claro que nós queremos que isso também toque a nossa nação. É claro que nós queremos que o nosso povo todo se humilhe e busque ao Senhor. Mas aqui a responsabilidade é nossa como igreja, de nos humilharmos, de nos prostrarmos diante dele, de tirarmos o nosso orgulho, de tirarmos as nossas vaidades, de arrancarmos as nossas sandálias, porque o lugar onde nós estamos é lugar santo, é lugar da presença do Senhor, é tempo de nos humilharmos, de orarmos. Nós temos tido um movimento grande de oração, as pessoas, na nossa igreja mesmo, nós estamos tendo todos os dias, a equipe de intercessão, levantando um clamor, levantando uma busca. Eu tenho visto como esse fervor tem aumentado. Eu creio que o Senhor está despertando também nas células, despertando em cada um de nós para termos essa atitude de que confia, de que ora, de que busca o nosso Senhor. É que diz: busca orar e buscar a minha face. Sabe, o Senhor, Ele quer que a gente o conheça, né? Nós olhamos a face de alguém que está perto, e Ele está perto, Ele está alcançável, né? E nós, como povo dele, precisamos buscá-lo como nunca, precisamos desejar essa intimidade de ver a face, desejar a face do Senhor, desejar sentir o que Ele pensa de nós,
né? Quando nós olhamos na face de alguém, nós percebemos se ela está triste, se ela está feliz. Se olhamos na face de alguém, nós percebemos o seu humor, ou se estamos alegrando ou desagradando essa pessoa. E é tempo de buscarmos a face do Senhor, buscarmos essa intimidade, percebemos se Ele está feliz, mudarmos os nossos corações, as nossas atitudes. E aqui diz, e se afastar dos seus maus caminhos. Sabe, é tempo de mudarmos os nossos caminhos. Como igreja, nós precisamos clamar para que Deus haja de forma completa, de forma integral, de forma a realmente preparar uma noiva. Nós sabemos que como igrejas temos muitas diversidades, isso faz parte da graça, da multiforme graça de Deus. Nós temos muitas igrejas que atuam de uma forma, outras de outra, mas o que o Senhor deseja é essa volta para Ele, essa volta, essa entrega para Ele, esse desejo de mudança, de transformação. Aqui fala de maus caminhos. É tempo de sondarmos os nossos corações. É tempo de falar, Senhor, eu não quero apenas um bom caminho. Eu não quero apenas fazer aquilo que é aceitável. Eu quero saber, eu estou no caminho certo. Senhor, muitas vezes nós nos contentamos em apenas não estar numa coisa muito distante, num caminho totalmente oposto. Mas muitas vezes não é o alvo, não é o propósito. É tempo de alinharmos os nossos caminhos com os caminhos do Senhor. Eles são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos, os seus caminhos são mais altos, mas é tempo de nós nos alinharmos aos caminhos dele, aos propósitos deles, aos alvos do Senhor. Muitas vezes nós buscamos só os nossos. Muitas vezes não é nem errado em si, mas buscamos apenas os nossos caminhos. E o Senhor quer nos levar para uma conversão, para um arrependimento, para uma busca, para um joelho no chão, para um coração quebrantado, para o nosso rosto em terra, dizendo, Senhor, cumpre o seu caminho, me revela os seus caminhos que são mais altos, porque eu quero viver neles. E existe uma resposta do Senhor. Dos céus o ouvirei. Dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É claro que tudo que temos visto, tudo que está acontecendo, né, tudo teve início lá no pecado, lá atrás. Desde quando Adão pecou e toda a geração, de ano após ano, todos nós carregamos uma natureza pecadora. Por isso Cristo veio, para nos restaurar. Pelo seu sangue Ele nos perdoa, pelo seu sangue Ele nos purifica, Ele nos dá condições de vivermos uma nova vida. Mas, por isso o pecado produz as enfermidades, as pestes, as doenças, o mal. Tudo está aí devido ao pecado, devido à legalidade que o homem dá, até mesmo para o diabo, pelos nossos pecados. Mas há uma resposta. O Senhor, Ele ouve do céu. Ele perdoa quando há um coração humilde e quebrantado. E Ele nos cura. Ele quer sarar a nossa terra. Ele quer sarar a sua terra. Talvez estamos orando pelo nosso país, estamos orando pelo mundo. Mas há uma terra a ser curada dentro da sua casa. Há uma terra a ser curada dentro do seu coração. E Ele quer curar. Ele quer transformar. Ele quer mudar esses caminhos. E Ele está ouvindo dos céus. E está dando uma resposta. Continua o texto. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos. E os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Aqui estava havendo uma consagração do templo. Mas esse lugar hoje é a igreja. O Senhor está com seus olhos abertos, com seus ouvidos atentos à nossa oração, aquilo que temos falado a Ele, aquilo que temos clamado a Ele. Continua, escolhi e consagrei esse templo. Ele escolheu e consagrou a igreja para ser esse lugar de conexão. Nós temos que apresentar o Senhor, temos que apresentar o nosso Deus para as nações, para as pessoas que estão à nossa volta, para o nosso mundo de influência, para a nossa esfera de influência, para os nossos familiares,
né? Ele deseja que, e Ele consagrou nós como igreja para isso. Nos consagrou, nos separou, nos santificou. Para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Sabe, o Senhor, Ele tem se movido com amor por nós. E nós muitas vezes não correspondemos a esse amor tão grande, esse amor tão especial. E aqui diz que os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão, na igreja. Né? E a palavra diz que até o templo agora somos nós. Nós somos esse templo do Espírito. Nós, igreja, como corporativo, mas nós, indivíduos também. E Ele tem os seus olhos, né? Ele tem o seu coração, o seu sentimento, o seu desejo de nos abençoar, de estar conosco. No 17 diz assim: e se você andar segundo a minha vontade, como fez o seu pai Davi. Né? Aqui eles estavam falando para Salomão, mas hoje nós estamos com Cristo. Né? Cristo, ele é aquele que é o descendente de Davi. Ele é o que tem a chave de Davi. É ele que representa aqui, no caso, Davi. Então e a Bíblia diz, a palavra diz, e se você andar segundo a minha vontade, como seu pai Davi. É como nós temos Cristo, que é o exemplo, que é aquele que morreu, que abriu um novo e vivo caminho por nós, que é o caminho, que é a verdade. Se andarmos segundo Cristo e fizer o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas leis. Jesus veio estabelecer um novo mandamento, um mandamento muito mais profundo, que se fundamenta no amor, não é mesmo? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, amá-lo com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade, com tudo que temos, pela graça dele. E ele quer que nós vivamos nesses decretos, nesses mandamentos, nesse mandamento de amor, que não minto porque amo aquele que está ao meu redor, não roubo porque amo aquela pessoa, que mesmo que eu não conheço, porque o amor de Deus está fluindo dele para mim e de mim para as pessoas. E é isso que deve ser esse mandamento de amor, funcionando na horizontal e na vertical, fluindo nos nossos corações. Essas são as leis que o Senhor quis escrever, né, nas nossas vidas, nos ensinando. E aí o nosso desejo de agradá-lo, o nosso desejo, porque amamos a Ele, de cumprir os seus mandamentos, aquilo que é errado, está escrito na tábua dos nossos corações, porque o amamos. Não é algo superficial, não apenas na nossa mente, mas nos nossos corações. E aí continua: firmarei o seu trono. Sabe, o Senhor tem nos chamado a trazermos o reino de Deus. A oração do Pai Nosso diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Sabe, o Senhor quer usar as nossas vidas como igreja, como corpo de Cristo, para que o reino dele venha, para que o trono dele esteja entre nós, né, para que possamos realmente o governo de Cristo esteja em nós e através de nós, alcançando e se multiplicando na terra. E diz assim: conforme a aliança que fiz com Davi, entendemos como o próprio Jesus, seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. E esse descendente é Jesus, filho de Davi, mas que é também o Filho do Altíssimo, e governa, e tem governado. E hoje ele está assentado à destra de Deus, em trono, em glória, em poder. E ele quer que as nossas vidas, ele quer nos colocar também nesses lugares celestiais com ele, pela fé. Mas existe um cuidado. Existe um mas. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos, se nós quebrarmos aqueles 2 grandes mandamentos que cumprem todos os outros, que é amar a Deus e ao próximo, que lhe dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, talvez o dinheiro, talvez o sucesso, talvez o ativismo,
talvez até o mesmo sucesso ministerial pode se colocar num lugar do Senhor. Talvez o prazer, as falsas religiões, o orgulho, a vaidade, até mesmo o conhecimento pode ser um Deus. E um Deus diz que você se dedica a Ele, se prostra diante dEle. Um Deus, você tem Ele no centro da sua vida. E a pergunta que eu te faço, o que tem estado no centro da sua vida? Porque existe um mas aqui. Mas se prestarem cultos a outros deuses e adorá-lo. Talvez eu e você não vamos adorar Mamon, mas podemos adorar o dinheiro. Talvez não vamos adorar um ídolo pagão, mas podemos adorar uma pessoa, colocando ela no lugar do nosso Deus. E ele diz, mas se vocês se afastarem de mim e adorar outros deuses, diz assim, desarraigarei Israel da minha terra. Sabe, o Senhor tem nos colocado pela sua graça para nos assentarmos com Ele em lugares celestiais de autoridade. Mas se nós nos desviarmos desse amor, dessa devoção, desse coração que está humilde, que está prostrado, que ora, que busca, que deseja a sua face, que quer realmente que seus mandamentos, o mandamento do amor, seja algo vivo e eficaz nos nossos corações. Se nós nos desgarrarmos disso, a palavra de Deus diz que desgarrarei Israel da minha terra. Ou seja, nós perderemos esse lugar que o Senhor tem nos dado, de se assentar com Ele, de ter essa comunhão e esse resgate que tivemos com Cristo. Que lhe dei e lançarei para longe da minha presença. Sabe? O Senhor, Ele quer que nós nos mantemos na sua presença. A Bíblia aqui, a palavra de Deus diz, se a gente deixar de ter esse coração realmente devoto, entregue, de adorador, em porção dobrada, em um coração que se lança, que deseja andar com Ele, nós podemos ser tirados da sua presença, como ele disse aqui, perder essa intimidade, perder esse lugar de honra na mesa do Senhor. E aí diz assim, esse templo que consagrei ao meu nome, farei que ele se torne motivo de zombaria entre todos os povos. Sabe, a palavra de Deus diz assim, que nós devemos ser sal e luz. E se o sal não tem sabor, se ele se torna insípido, se ele não é esse coração de adorador em espírito e em verdade, se ele não tem provado, e vivido em amor, em dedicação ao Senhor, ele se torna como um sal insípido, sem sabor. Não transmite a graça, não transmite a presença, não transmite o sabor de Cristo, a presença de Cristo, os valores de Cristo. E aqui diz que ele só serve para ser pisado pelos homens. E da mesma forma, esse templo que nós estamos entendendo aqui como a igreja ou as nossas vidas, vai ser motivo de zombaria entre todos os povos. Isso me entristece, porque nós temos muitas vezes visto aí nas redes sociais quantos homens de Deus, quantas pessoas que professam a Cristo são muito conhecidos, tem muitas pessoas que os curtem e se ofendendo nas redes sociais. E eu imagino o mundo olha isso e fala e tem um escárnio disso, e zomba disso. Porque por isso eu achei muito bom, foi muito bom ter esse momento onde a igreja se humilha, se prostra, porque muitas vezes, havendo divisões, ofensas entre irmãos, no mundo cristão, no mundo que deveria ser sal, que deveria trazer um sabor, uma referência de amor e de respeito pelos irmãos e mesmo por aqueles que não são irmãos. No entanto, temos visto que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, tenha misericórdia da igreja do Brasil, e que possamos sim ter os nossos rostos prostrados e que haja perdão, que haja reconciliação,
que realmente essa coragem de falar mal publicamente, que isso acabe, que sim, fale bem publicamente, que se perdoe publicamente, que tenha realmente um coração que honra esse nome tão precioso que temos recebido, esse nome de Cristo que está sobre nós. E é tempo de orarmos sim para a igreja, para que isso acabe, né? Para que acabe e que se torne uma igreja simples, uma igreja que ama Jesus, uma igreja apaixonada, uma igreja que deixou, que não fica mais nas aparências, que não é uma igreja morna, que não é uma igreja que está apenas fazendo um ritual que atrai multidões, mas sim uma igreja que vive o amor de Cristo verdadeiro, um amor que perdoa, um amor que se conserta e que antes tem a misericórdia fluindo, da mesma forma que carecemos de misericórdia todos os dias. Né? Nós precisamos ser esses que se consertam em misericórdia. Talvez você dentro da igreja, talvez você não se dá bem com uma pessoa dentro da igreja. Nós precisamos viver esse sal. Nós precisamos ter sabor e temos que ter essa atitude de amar os nossos irmãos, né? E quebrar as barreiras. Por isso que quando nos prostramos diante do Senhor, quando nós nos humilhamos diante dele, né? Os nossos castelos caem, né? As nossas barreiras caem, porque nós nos colocamos no pó, nós nos colocamos em humildade, e aí a unidade acontece. Aí Deus nos une ainda mais, e que isso possa acontecer não só na nossa igreja, mas em toda a igreja do país. Porque Deus está sacudindo as estruturas. Né? Nesse tempo de quarentena, a igreja está tendo que ser simples. A igreja está tendo que ser simples, relacionamento. Apenas relacionamento. Apenas um falando ao outro. A igreja de uma forma mais simples, sem grandes estruturas. Eu creio que Deus tem nos levado para essa simplicidade. Claro que vamos voltar depois para os nossos prédios, mas nós temos que continuar com o coração buscando essa simplicidade, né? Esse coração que está quebrantado, que deseja realmente a glória do Senhor, que o Senhor é o centro, que o Senhor é aquele que deve ser adorado, que nenhum homem, que nenhum status humano, que o homem não se projete tanto como tem feito nos últimos tempos, mas que a igreja tenha esse perfil de adorador. E aí o texto continua, e embora agora esse templo seja imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a esta terra e a este templo? Sabe, claro, aqui está sendo bem específico sobre o templo que estava sendo construído e estava ali todo imponente, mas quantos avivamentos houveram? Onde uma igreja foi imponente, onde uma igreja teve um mover tremendo, e que para uma segunda geração isso se perdeu, porque perdeu o centro, perdeu o propósito. Sabe, nós não podemos criar estruturas e perder a essência, criar métodos e perder o que tem mais valor, que é o amor a Deus e o amor aos nossos irmãos. E aqui, quantos na Europa, por exemplo, que o evangelho já foi tão grande. Hoje você tem igrejas lá que viraram teatro, viraram uma boate, viraram outras coisas, um comércio, porque deixou de ser igreja, porque se tornou algo que espanta de ver, né? Era para ter a presença, era para ter muitas vidas ali, mas a vida se perdeu. E se perdeu porque o homem entrou. Sabe, nós precisamos ter sempre o Senhor. Por isso estamos falando de adoração. É Ele que nós temos que adorar. É Ele que nós temos que ter como centro das nossas vidas. E concluindo, e a resposta será: por que abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os, prestando-lhes culto, e por isso Ele trouxe sobre eles toda esta desgraça.
Então de fato houve isso com o templo, porque eles adoraram outros deuses, porque eles abandonaram o Senhor dos seus antepassados. Sabe, nós temos vivido hoje como igreja algo que muitos irmãos, de forma sem projeção, sem holofote, buscaram com seus corações quebrantados um avivamento, um crescimento para a igreja. E hoje nós podemos até estar vivendo isso como igreja no Brasil. Nos últimos anos a igreja no Brasil cresceu muito, mas foram fruto de homens simples que se colocaram na brecha, que se prostraram diante do Senhor, e hoje estamos colhendo os frutos disso. Mas por isso que diz aqui, nós não devemos abandonar o Senhor dos nossos antepassados. Essa simplicidade, esse coração que tem em Deus de adorador, não pode ser trocado pelas coisas de Deus, por aquilo que talvez a estrutura ou a grandeza, o status, a mídia, ou tudo aquilo que as pessoas conseguem, até mesmo porque o povo do Senhor agora é maior, e se perder nesse orgulho, nessa vaidade humana. Porque Ele nos tirou do Egito, Ele nos tirou do reino das trevas, deste mundo, para vivermos na sua luz, na sua graça. Ele nos tirou da escravidão, para sermos livres nele. E aqui fala novamente sobre isso, sobre voltar, sobre adorar outros deuses. E a bênção, Deus quer derramar bênção sobre nós. Deus quer derramar a sua graça. Ele quer que realmente possamos não ser esses que retrocedem, não ser esses que olham, que começam a adorarem outros deuses. E quando eu falo isso, eu falo de pequenas coisas que podem trocar o lugar do nosso Deus, dos nossos corações, até mesmo dentro de uma igreja. Você pode começar a adorar outros deuses, porque se o seu coração, que é onde está o seu tesouro, o seu coração, que é onde deve estar o seu Deus, por isso que a gente tem que olhar para dentro, por isso que a gente tem que pôr o rosto no chão, por isso que a gente tem que buscar a face dele, por isso que a gente tem que se converter e olhar para dentro das nossas vidas e ver se há caminhos a serem transformados, porque para que ele continue no centro das nossas vidas. Em Malaquias 4:2 diz assim: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Sabe, existe uma bênção de sermos esses que reverenciam o seu nome, que estão em adoração. E aqui fala que o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Deus quer derramar cura sobre as nossas vidas, e que a gente possa ser esse povo que também leva a cura a muitos. Mas aqui o sol me lembra é algo muito simbólico sobre a adoração. Né? O Sol, a Terra e todos os outros planetas que orbitam o Sol, eles estão numa órbita com o Sol, estão numa ligação com o Sol. Em 365 dias, a Terra ela está conectada nessa órbita e ela se mantém nessa órbita. Sabe, Deus criou dessa forma. Deus criou a Terra para estar orbitando o Sol, e que se a Terra, por algum motivo, quisesse se distanciar do Sol, pegar uma outra órbita, ela simplesmente não vai sobreviver, porque ela vai se congelar. Ou se ela não, eu quero chegar mais perto, ela vai se queimar, vai se destruir. Ou seja, nós temos uma órbita. Sabe, o Senhor é este Sol para as nossas vidas. Nós somos criados como adoradores. Por isso que estamos falando aqui. Aqui é uma questão de adoração. E Ele deve ser o nosso sol. Ele deve ser o nosso sol. Nós não podemos e não temos vida se sairmos da sua órbita. Se perdermos essa órbita que Ele tem nos colocado, né? Pelo seu sangue,
pela obra de Cristo, Ele tem nos recebido para estarmos na presença dEle. E Ele deve ser o nosso encanto. Ele deve ser aquilo que ferve em nossos corações, aquilo que nos atrai. Assim como o sol traz tanta vida para a terra, a atmosfera é fruto do sol. As plantas são frutas do brilho do sol. Né? Quanta vida o sol produz. Assim o Senhor, que nós somos, Ele é nosso sol. Nós vivemos e existimos e nos movemos por causa dEle. E a gente tem que ter esse encanto com Ele, esse desejo de se manter na órbita. Se manter na órbita do nosso Deus. Porque é lá o nosso lugar. Assim como a terra, o lugar dela é aqui. E se ela se move, e se ela sai, ela não quer se mover e não sair dali. É algo perfeito, algo que o Senhor estabeleceu. Da mesma forma, Ele nos criou para sermos adoradores dEle. Para termos Ele como o nosso sol. O sol que nos justifica, que nos transforma, que nos cura, que nos alcança. E nos mantemos nesta órbita dEle, ligados ao nosso Deus. Em Abacuque 3, 17 e 19 diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. E Ele me habilita a andar em lugares altos. Sabe, aqui estamos vivendo esse momento. Talvez não florescerão a figueira. Talvez as uvas não vão produzir seus frutos. A safra da azeitona não virá. Sabe, nós não sabemos a escassez, os problemas e as lutas que vamos enfrentar. Mas nós temos que ser esse povo que está ligado na órbita do nosso Deus. E a gente continuamente vai dizer: Ele é o nosso Senhor soberano. Ele é a minha força. Ele me capacita. Ele cuida de mim. Os seus olhos estão sobre mim. Os seus ouvidos estão inclinados para mim. Ele me faz os meus pés como do servo. O servo, ele consegue andar nos lugares altos. Ele tem a habilidade. Me habilita a andar nos lugares altos. O Senhor tem nos chamado para esses lugares altos. Como já temos dito hoje, porque em Cristo nós nos assentamos com Ele. Nós podemos caminhar nesses lugares mais altos, porque Ele tem nos habilitado. Mas nós precisamos ter esse coração de adorador, em espírito e em verdade. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que mesmo diante das aflições, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das escassez, mesmo diante do medo, nós continuamos nos exultando e nos alegrando no nosso Deus, porque Ele é nosso sol e nós orbitamos a Ele. Nós temos vida apenas nele. O nosso coração, o nosso foco é totalmente dele. Amém? Eu queria orar agora.